Pessoal, sejam bem-vindos ao Falando de História. Hoje, num formato diferente, não é algo direcionado a nenhum conteúdo em si, mas abrange vários conteúdos ao mesmo tempo. É como se fosse, na realidade, uma lapidação para os conteúdos que a gente vê no canal. Mais abrangente, mais importante, e que, de certa forma, fecha junto com vocês um arco de conhecimento para preparar vocês para as provas do vestibular. Hoje nós vamos falar sobre a cultura na modernidade. Mas por que falar da cultura da modernidade em si? Porque essa cultura foi muito transformadora. O homem, após a queda do Império Romano, o homem viveu um momento único em que praticamente foi controlado o pensar, o saber, pela religião e pela Igreja Católica. Professor, então a religião ela poderia ser um problema? Não, não é isso. A questão é que, no momento em que a Igreja Católica ela toma posse do poder durante aquele momento na Europa, e que obviamente vai ter uma influência muito grande no restante do mundo, a Igreja ela vai tolher o homem de pensar, o homem de agir. O medo, capitaneado pela fé, faz com que o homem realmente se torne refém da igreja. E essa cultura da Idade Moderna, ela mostra a influência transformadora do pensar humano em rever muito daqueles pontos em que o homem acreditava, muito daquilo que o homem de fato tinha como verdade absoluta. Veja como a cultura, a arte em si, ela faz com que o homem retome o seu próprio pensamento. Não afasta a religiosidade, não afasta o pensamento religioso. A fé, no entanto, o homem passa a ter um controle maior sobre aquilo que produz, sobre aquilo que, na realidade, faz com que ele se torne refém, aí sim, do seu próprio pensar. Estamos começando o Falando de História de hoje. É lógico que a gente tem que pensar o seguinte: o homem, ele vai ser extremamente dominado pela igreja. E o Renascimento, ele vai abrir as portas para que, através da arte, através de um contexto não religioso, o homem passe a fazer as mudanças sociais e até mesmo religiosa, porque não se esqueça que o Renascimento foi uma ponte que fez com que o homem atravessasse para a Reforma Protestante e que vai contestar ainda mais a Igreja. Veja que interessante, não é? E aí, 3 pontos nessa cultura moderna vão ser extremamente importantes. 3 pontos que a gente não pode esquecer. O primeiro, o humanismo. O que é humanismo? Na realidade, é a valorização das coisas humanas. Não que o homem não se voltasse mais para Deus, mas ele também passava a valorizar as coisas humanas, as coisas terrenas. Vejam que o Renascimento, na realidade, ele não vai afastar a fé. É um dos elementos do próprio Trecento, que é a primeira fase do Renascimento. É a primeira parte dessa ponte que o homem vai atravessar. E, ao mesmo tempo, o humanismo, ele mostra para o homem a capacidade que ele tem de olhar para o que ele produz. O segundo ponto, o antropocentrismo. Aí já é um embate com a igreja.
Já é um embate realmente forte com a igreja. Por que esse embate, gente? Porque o antropocentrismo ele bate de frente com o teocentrismo. O que é antropocentrismo? É a vida centrada no homem. Certo? O homem passa a valorizar de forma mais ampla tudo aquilo que ele pensa e não aceita mais as explicações que a Igreja Católica dava. E aí entra o terceiro ponto, que é o racionalismo. Esse racionalismo ele é perfeito. Por que ele é perfeito? Porque ele simplesmente faz com que o homem passe a usar esse racionalismo, a usar esse ponto da racionalidade, de explicar as coisas pela natureza ou através da natureza e não da fé, né? A razão vai dar um embasamento científico que praticamente foi inexistente na Idade Média. E tudo isso embala, certo? A questão da força da humanidade, a força do pensar humano e um freio, eu diria que quase um freio de arrumação na igreja cristã, que a gente pode chamar de igreja cristã católica, sim, a gente pode chamar, certo? Foi um freio, né, na questão do poder que a igreja mantinha sobre o homem. É lógico que o Renascimento ele não ficou apenas na Itália, ele vai ser abrangente em boa parte da Europa. Ao mesmo tempo, o Renascimento ele vai atiçar a curiosidade do homem, e isso faz com que o homem passe a querer buscar novos caminhos. Veja como tudo, na realidade, termina se encontrando, fazendo com que esse homem ele passe a ter um aspecto mais humano e menos religioso. É a partir daí que essas transformações na história elas vão ser mais importantes e, na realidade, mais transformadoras. Quanto mais o homem olha para o seu entorno e não apenas para cima, o homem vai fazer mudanças. Essas mudanças, elas obviamente vão se refletir também na questão da busca por novos caminhos, a união de 4 continentes, a mundialização da economia, a mundialização cultural, porque, querendo ou não, logicamente vai ter aí, né, o eurocentrismo, o domínio da Europa em relação às outras culturas, mas, querendo ou não, mescla. Há uma miscigenação cultural, com, claro, a dominação da cultura europeia, mas a gente não deixa de ver as outras culturas, não deixa de ver outros elementos. Um dos pontos fundamentais, claro, vão ser as grandes navegações, que vai juntar a África, a América, a Ásia e a Europa. Percebam que esse primeiro passo ele foi fundamental. Mas, professor, houve violência? Claro que houve violência. Não apenas a violência dos colonos, mas a violência, inclusive, da imposição da Igreja Católica, notadamente aqui na América. E dentro desse contexto vem a burguesia, que surge lá no século XI e que agora começava a botar, né, as manguinhas de fora. Esses elementos eles vão ser fundamentais para a formação do mundo moderno, para as transformações na Europa e o surgimento dos Estados nacionais. Esses Estados nacionais que eram necessários porque ele vai modernizar a Europa, certo? Ele vai transformar politicamente, economicamente, porque a centralização nas mãos dos reis vão ser benéficas, em certo ponto, à Europa e à própria burguesia. No entanto, os reis, em determinado momento, vão
criar um caminho, ou vão trilhar um caminho que vai levar eles ao absolutismo. E esse absolutismo, ele fica latente. Ele fica muito claro, certo? Nessas transformações, nesses momentos importantes. E o absolutismo, ele vai puxar de volta a igreja para dentro do Estado. Porque a igreja vai ser talvez um dos elementos mais importantes, porque obviamente tem Hobbes, tem Maquiavel, tá certo? Tem a questão política, tem a questão militar, mas a igreja, ela diz que o rei é divino. Veja, o homem vem de elementos muito fortes da Idade Média, da religiosidade medieval. E aí, o que é que acontece? A igreja coloca que o rei é divino. Então, junta isso a força militar, a força das ideias de Maquiavel, que o rei pode tudo, de Hobbes, que você tem que fazer um contrato social com o governante. Então, vem ali, é o que eu coloco como a cereja do bolo. Para que o governante ele possa ter um poder muito, mas muito, muito aquém do que deveria. Veja, até hoje, quando a religião ela entra dentro de um Estado, há, claro, um elemento nocivo, independe da religião. Eu não estou falando de uma religião específica, apesar de que a gente tem exemplos, mas religião e Estado são coisas complicadas de se juntar. Certo? E esses elementos, eles são importantes. E aí vamos para a conclusão dessa modernidade, tá certo? Que vem de uma outra transformação. Do século XVII ao século XVIII, vem a transformação final da modernidade. Uma das coisas que não se transformaram, e é bom falar, e é bom colocar, é a questão de como a sociedade ela lidava entre os mais ricos, os mais poderosos e os mais pobres. Porque ainda era uma sociedade estamental. E essa sociedade estamental foi criada na Idade Média. E ela permanece durante toda a modernidade. A modernidade vai durar basicamente 300 a 350 anos. Nessa faixa. E nesses 350 anos, a sociedade, do ponto de vista, né, das classes sociais, ela não muda. Só que tem a burguesia, que é um elemento lá do terceiro ponto, né, do terceiro estado, e que vai crescer e que vai modificar. É a burguesia que vai ser revolucionária. Ok, certo, a burguesia vai se aproveitar do homem mais pobre, a burguesia vai derrubar a realeza quando interessa para eles derrubar a realeza, vai manter a monarquia quando interessa para eles manter a monarquia. No entanto, é bom lembrar que a burguesia é sim revolucionária. Isso a gente não pode negar e não deve tirar. A gente tem que ver, quando falarmos de revolução, a quem a revolução serviu. Mas que houve transformações, claro, houveram transformações. O iluminismo, que seria a culminância dessa transformação, vai criar um caminho do que hoje a gente chama de democracias. E essas democracias, elas obviamente vão fazer parte de um ideário nosso, inclusive na atualidade. Derruba-se a tirania, divide-se os poderes, diminui-se o poder da igreja, e as decisões elas são tomadas por vários pontos da sociedade, ou por várias camadas da sociedade, ou pelo menos vão ter influência nessas decisões. O iluminismo, ele mostra o caminho. Cabe a nós, aos estados, trilhar esse caminho. Mas a modernidade foi muito importante nas transformações que a gente tem até os dias atuais.
ok? Falando de História se despede. Espero que isso seja um elemento para você agregar ao conhecimento de toda uma era, ok? Beijo grande, professor Vicente. História com sabor, sempre com você.